Na aula de hoje nós iremos tratar sobre processo e procedimento. É muito bom que você esteja aqui com a gente assistindo essa aula e peço para que você faça as anotações necessárias para que você possa fixar esse assunto. Lembrando que sempre que você tem uma anotação, você tem ali, na verdade, um resumo do que foi tratado para fazer as revisões antes da sua prova. Então vejamos então, com relação ao processo civil, nós temos a questão de uma relação jurídica. Quando que vai surgir a relação jurídica material e quando vai surgir a relação jurídica processual? Imagine a seguinte situação, que você esteja andando com seu veículo na rua e vem um carro e bate no seu veículo. Nesse caso, você pode tentar fazer uma autocomposição com o autor daquele acidente e tentar solucionar ali de forma pacífica. Mas muitas das vezes a pessoa não quer acertar com você o que é devido do conserto. E surge aí uma violação de um direito objetivo seu, porque todo aquele que violar direito, causar prejuízo a outro, ainda que exclusivamente moral, é obrigado a reparar esse dano. E você, caso essa pessoa não queira fazer a autocomposição, nós poderemos buscar aí a heterocomposição. E a heterocomposição você vai buscar através do Poder Judiciário ou, caso haja questões de arbitragem, para solucionar aquele conflito qualificado por uma pretensão resistida. Mas quando surge para você essa pretensão, você tem um prazo para poder exercer esse direito, porque não fica ad eterno. E havendo esse prazo, caso ele não seja observado, nós teremos aí a prescrição. Então vejamos aqui na sequência de slides que eu fiz. Nós temos então a violação de um direito subjetivo. Eu coloquei como exemplo aqui um acidente de um veículo. Se houver a autocomposição, tranquilo, encerra o problema. Agora, e se não houver a autocomposição? Não havendo a autocomposição, surge aí uma violação de um direito subjetivo material. E com esse direito subjetivo material surge a pretensão de invocar do Estado, a solução desse conflito. E no caso vai ser através da jurisdição. Nós temos que a jurisdição pode ser feita pelo Poder Judiciário, o Estado juiz, e temos também a jurisdição sendo dita pela arbitragem, por um árbitro, que pode ser escolhido pelas partes. Mas vejamos, nós temos então a pretensão. E o que é essa pretensão? A pretensão é uma faculdade, então nós podemos colocar que a pretensão é uma faculdade de invocar a tutela jurisdicional do Estado e, caso ela não seja feita, nós teremos aí a prescrição. Aí surge a pretensão para que você possa solucionar. Se não observar, temos aí a prescrição. Como eu mencionei, a heterocomposição ela pode ser feita pelo Poder Judiciário ou por uma arbitragem. Aqui nós temos o Estado juiz. Não havendo a autocomposição, nós teremos então a heterocomposição e aí surge uma relação jurídica processual. Quando nós temos uma relação jurídica processual, nós temos que entender que há um autor. Eu tenho aqui o autor. O autor ele propõe uma petição inicial. Então nós temos a petição inicial e ela vai para o juiz. O juiz determina que seja citado o réu para apresentar a defesa. Então nós temos que essa heterocomposição ela pode ser feita pelo Poder Judiciário ou no caso de uma arbitragem que não acontece esse processo aqui. E essa jurisdição nós podemos afirmar que é o poder-dever do Estado juiz de dizer o direito em um caso concreto. Então, jurisdição, poder-dever do Estado juiz de dizer o direito em um caso concreto. Nós sabemos que é uma técnica de solução de conflitos, que é baseada nessa heterocomposição. Agora, quando nós falamos em processo, nós temos que saber hoje que nós temos o processo físico ou o processo eletrônico.
O processo eletrônico ele está regulamentado pela Lei 11.419 de 2006, que vale a pena você fazer a leitura, vale a pena você ler com calma os artigos para ter conhecimento desses assuntos. E nós temos que ele pode ser tanto físico quanto eletrônico. E quando nós falamos em processo físico, nós teríamos também uma petição inicial, aqui também uma petição inicial, porque a petição inicial, na verdade, ela é um instrumento da demanda. E após a petição inicial, ela vai passar por um registro ou uma distribuição. Ou nós temos um registro, ou quando temos mais de uma vara, nós vamos ter a distribuição. E o artigo 59 do CPC, ele fala que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Então, o registro ou a distribuição torna prevento o juízo. E seguindo, para que esse processo possa dar seguimento, nós temos que observar os procedimentos que devem ser realizados. Qual é a espécie de procedimento com relação àquela ação? E aí nós temos 3 espécies de procedimento. Nós vamos ter o procedimento comum, e diante desse procedimento comum, nós vamos ter aí a petição inicial, passa-se pela fase postulatória, então petição inicial, depois passa-se pela fase postulatória, depois passa-se pela fase instrutória ou probatória, onde vai produzir as provas, e depois nós teríamos uma decisão. Com relação ao procedimento especial, ou nós vamos ter a jurisdição voluntária, que nada mais é que quase que um processo administrativo tomado conta pelo juiz, e a jurisdição contenciosa. Os procedimentos especiais que o Código de Processo Civil traz para nós é uma ação de consignação e pagamento, uma ação de exigir contas, ações possessórias, inventário e partilha, embargos de terceiro, ações de família e ações monitórias são procedimentos especiais. E temos o procedimento sumaríssimo, em que nós vamos ter a Lei 9.099 de 95, que vai tratar do juizado especial estadual. Nós temos a Lei 10.259, que trata dos juizados especiais federais. E nós temos a Lei 12.153 de 2009, que vai tratar do juizado especial da Fazenda Pública. Segundo Alexandre Câmara, aqui nós teríamos um microsistema dos juizados especiais, chamado microsistema dos juizados especiais. Bom, falamos aqui um pouquinho sobre o processo, procedimento. Agora vamos aproveitar esse nosso tempo e ver com relação à competência concorrente, competência exclusiva. Nós vamos ter aqui a jurisdição, dizer o direito de forma concorrente, significa que a ação pode ser proposta no Brasil ou em outro país, e temos também a jurisdição exclusiva. Essa ação só pode ser proposta no Brasil. E quais são as hipóteses? Nós temos de jurisdição concorrente o artigo 21 e 22 do CPC, que eu te convido a fazer a leitura, e o artigo 23 do CPC vai falar da jurisdição exclusiva. E quais são? Ação referente a imóveis situados no Brasil, só pode ser proposta ação no Brasil. Ação referente à sucessão hereditária de bens situados no Brasil, como, por exemplo, deixou um testamento e os bens estão no Brasil, somente pode ser proposta essa ação no Brasil. E ação referente a divórcio, separação, dissolução de união estável, quando se tratar de partilha de bens situados no Brasil, somente pode propor no Brasil. Guarde essas hipóteses de jurisdição exclusiva brasileira, porque se cair em prova, você acerta. Falou em imóveis, imóveis, nós temos aqui a questão de sucessão, está referente também a imóveis de bens situados no Brasil, e nós temos aqui a questão de bens situados no Brasil e imóveis. Guardou, memorizou, anotou para depois fazer revisão. Vem que passa, bons estudos.